Fala, gurizada. E aí? Gente, uma das coisas que ficou em pendência aí pra nós, a gente conversar apenas no terceirão, mas que daí você já com esse vídeo, você já vai com esse conhecimento, era a questão dos troncos, tá? O tronco, ele na verdade é quando você retira a parte, digamos aqui, de cima, retira um pedaço. Pode ser de uma pirâmide de base qualquer, pode ser uma pirâmide de base quadrada, base pentagonal, base triangular, base hexagonal, né? A gente sabe que vocês estão acostumados a achar que pirâmides só tem base quadrada por causa das pirâmides do Egito, tá? Mas não, as pirâmides podem ter qualquer tipo de base, né? O polígono da base pode ser qualquer tipo, beleza? E temos também tronco de cone, tá? Essas figuras têm uma certa semelhança entre elas. Elas começam de um jeito, começam num polígono, né? E esse polígono, ele vai se reduzindo, e chega a esse ponto aqui, o ponto mais alto que nós chamamos de vértice. Certo? Então, um tronco nada mais é do que uma figura que resulta de uma secção, de um corte feito abaixo desse vértice, entre o vértice e a base principal. Então você vai passar um plano cortando aqui, a gente chama de plano sexor, plano que secciona, tá? Ele vai cortar essa pirâmide ou esse cone e vai formar essa parte de baixo que a gente chama de tronco, beleza? A parte de cima continua sendo uma pirâmide menor, e essa pirâmide menor, ela vai ser semelhante, aí você precisa lembrar da matéria de semelhança, tá? Ela vai ser semelhante à pirâmide inteira. Então eu vou traçar aí para vocês mais ou menos imaginarem, ó. Vamos traçar aqui um plano sector, um plano que corte ela lá. Conseguem imaginar aqui? Então vocês vejam que eu tenho uma piramidezinha pequenininha em cima, que é semelhante à pirâmide zona, beleza? Nunca faça relação de semelhança entre o tronco, que é essa parte de baixo aqui, nunca faça semelhança entre o tronco e a pirâmide, porque eles não são figuras semelhantes. A semelhança está entre a piramidezinha e a pirâmide zona completa, ok? Não vá fazer confusão nesse troço, por favor, tá? E o tronco em si, ele vai surgir a partir do momento que eu apagar essa piramidezinha que fica aqui em cima, ó. Quando a gente tirar os vestígios dela daqui e só fazer o complemento das coisas que estavam aqui antes, você tem o teu tronco marcadinho aí com perfeição. Legal? Então isso aqui seria um tronco. Esse aqui, no caso do meu exemplo, é um tronco de uma pirâmide de base quadrada, tá? Então essa daqui, essa base aqui, vamos fazer de cores diferentes. Essa daqui será considerada a base maior. E agora terão duas bases, né? Base maior. A base de cima será considerada a base menor. A nossa altura, ela sai de qualquer ponto aqui de cima, grudando, fazendo um ângulo de 90, com a base lá de baixo, certo? Essa aqui, em verde, seria a altura, que a gente representa por H, e eu já falei para vocês que é H de height, de altura. Então aí estão as medidas. Temos também a nossa geratriz.
tá? A nossa geratriz, que seria esse segmento que liga daqui a aqui, tá? Essa geratriz, o tamanho dela vai variar de acordo, obviamente, com o tamanho dos lados e tal, e o cálculo dela vai variar de acordo com o polígono da base, tá? Porque você vai conseguir, às vezes, fazer umas relações pitagóricas ali dentro, tá? O que eu quero te mostrar? Quais são as coisas, digamos, mais pedidas aqui dentro? Em relação aos vestibulares, assim, o top das questões é quando ele pede o volume, um negócio desse aqui, tá? E existe uma fórmula geral para volumes de troncos, tá? Que é essa formulazinha aqui, ó. Que o volume de tronco é igual à altura dele, dividido por 3, multiplicado por área da vasona, que eu vou representar por AB maiúsculo, mais a raiz quadrada da área da vasona, vezes a área da basinha, que agora eu vou representar por B minúsculo, fecha essa raiz quadrada aqui, mais a área da basinha por B minúsculo, e tá aí. Perceba que o H terço está multiplicando todo esse troço aqui, tá? Então essa é a fórmula zona do nosso volume de um tronco qualquer. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Repare que o que vai acontecer de mudanças? Nas áreas da basona e da basinha. Porque se for um quadrado, você faz a área de um quadrado. Se for um triângulo, você faz a área de um triângulo. Se for um pentágono, você dá teu jeito lá, dá teus pulos, de algum jeito ele vai te fornecer informações necessárias para você calcular a área de um pentágono. Se for um hexágono regular, por exemplo, se ele for regular, né, que são 6 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Então, tudo isso varia de acordo com a área da base. Qual que é o mais comum de aparecer? Esse tipo de tronco aqui com base quadrada, tá? E qual que é o lance legal da base quadrada? Que aqui ficaria a área de um quadrado é lado ao quadrado, certo? Então ficaria lado vezes lado, lado ao quadrado. E esse aqui vezes também um lado ao quadrado, só que um ladinho da basezinha ao quadrado. Então você não precisaria multiplicar isso, porque se isso está ao quadrado e isso está ao quadrado, esses dois são extraídos da raiz quadrada. Eu já vi muito aluno ficar preso em exercício disso aqui, porque o cara não percebia que esses dois valores não precisavam ser multiplicados para daí você fazer a raiz quadrada desse valor gigantesco. Não é necessário. Você pode simplesmente retirar de dentro da raiz e fazer só o cálculozinho ali fora. Tudo bem? Tá? No próximo vídeo eu quero só te mostrar como é feito o volume do tronco de cone, tá? Porque o tronco de cone ele tem só uma coisinha especial em relação a ele. Mas tranquilo? Deu para entender? Caso ele pedisse área total, aí você vai fazer a área de cada face aqui. Essas faces aqui, elas são trapezoidais, são trapézios, né? E daí a área das bases vai depender do tipo da base. Tranquilão? Mas o que ele mais pede é volume mesmo.